Olá, professor e professora, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal Prof. Giciane Ensino Inteligente. E hoje vamos falar sobre planejamento reverso para o seu plano de aula. Me conta aí, professor e professora, você consegue colocar na pontinha do lápis, no papel ou digitalmente, o plano de cabo a rabo de todas as suas aulas? Será? Me conta aí nos comentários que eu quero saber. Gente, o professor vai dizer pra mim, Prof. Giciane, nossa vida é uma loucura, não dá tempo de planejar todas as aulas. No ensino superior, então, quem é professor e trabalha lá na área do bacharelado e atua também na carreira, na profissão, além da docência, corre pra lá e pra cá, mal e mal dá tempo de pensar na estrutura da aula. Mas olha só, fica aqui comigo que eu vou lhe passar dicas fantásticas para que a sua aula seja uma aula diferente, com presença efetiva dos alunos. E quando eu falo presença efetiva, é participação garantida. E olha, que vai ajudar a aliviar esse estresse e essa tensão da preparação de aulas, que você não vai ficar aí mais fazendo malabarismos, e sim aproveitar mais, usar o seu tempo com mais qualidade de vida e produtividade também. Então fica aqui porque essa dica você vai adorar do nosso planejamento reverso. É simples, eu utilizo e posso garantir que funciona, hein? Para os professores aí das mentorias que eu trabalho, que passam a utilizar, é outro aspecto aí quando a gente começa a olhar para a aula. Então vamos lá. Primeiro aqui, o nosso foco para planejar uma aula vai ser sempre nas competências. Bom, competências em que sentido? Não é o que o aluno deve saber, memorizar, a quantidade de informações que ele deve armazenar, mas o que ele faz com essas informações? Como ele utiliza essas informações? Esse é o grande foco de pensarmos uma aprendizagem por competências. E onde é que eu encontro? Quais são as competências, as habilidades importantes para os profissionais lá da minha área, na minha faculdade, no meu curso? Primeiro, você precisa olhar nas diretrizes curriculares nacionais do seu curso. Um documento fundamental que vai ter lá um espaço onde vai dizer o perfil do egresso, ou seja, o que a comunidade brasileira espera do seu aluno, da sua aluna, quando ele sai da graduação com o diploma em mãos. Lá vai ter um rol de habilidades, de competências, de saberes que esse aluno e essa aluna precisa desenvolver ao longo da graduação. E você que é professor e professora vai pegar essa diretriz que tem lá do seu curso, vai juntar ela e avaliar o que tem aqui no programa, no projeto pedagógico do seu curso, que lá no do seu curso ele vai estar embasado nas diretrizes. Além de estar embasado nas diretrizes, ele também vai constar ali para você as realidades institucionais, os aspectos da sua região, às vezes para aquela área, para aquela carreira profissional. Trabalhar no norte do país é uma coisa, trabalhar no sul do país é outra coisa para aquela área. Então, o projeto pedagógico do curso, reconhecendo a realidade local, vai ajudar nesse sentido. E lá também você vai encontrar indicadores sobre essa questão de quais são as competências, os saberes, os fazeres que esses alunos precisam desenvolver na graduação. Além disso, vincular isso à realidade da sua instituição, né? Quais são os espaços de trabalho que vocês têm, as ferramentas de trabalho que são possíveis, quais que são necessárias, que talvez precisa, né, de uma melhorada para você também, enquanto professor e professora, poder ajudar a instituição a crescer no espaço de um aprendizado efetivamente extraordinário. E ainda a realidade das turmas. Cada turma é única, né? Você que é professor e professora e com mais tempo, já sabe disso. Eu, professora há 10 anos, já sempre penso, puxa, mas aquela turma deu certo isso, nessa não deu tão certo, por que será? Porque o perfil das turmas vai impactar também. Bom, e aqui no planejamento reverso, de quem que eu trouxe isso, né? Olha lá, deixa eu aumentar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo deixar um pouquinho maior. Olha, esse livro aqui, Planejamento para a Compreensão, tá? Esse livro aqui, desses dois autores, ó, do Wings e do McTeague, é um livro publicado pela editora Penso. E é desse livro aqui que eu vou falar sobre o planejamento para a compreensão com vocês, que é o modelo reverso.
Bom, por que aqui o modelo reverso desses autores? Porque vocês vão ver que os autores propõem uma divisão em 3 estágios. E essa proposta aqui dos autores, pessoal, é uma proposta que não é necessariamente uma proposta para plano de aula. Ela é uma proposta mais para plano de ensino, plano de curso, planejamento curricular. E eu fiz aqui algumas adaptações para que isso seja utilizável em nossas aulas, tá? Então, aqui eu tenho estágio 1. Então, nessa estágio 1, percebam aqui que eu tenho lá uma indicação que nesse momento o professor precisa pensar os resultados, os objetivos de aprendizagem. Ou seja, aquela famosa frase, né? Ao final da aula de hoje, espera-se que os alunos tenham capacidade de, ou que sejam capazes de, e daí para aquela aula, talvez uma competência eu vou listar, talvez 2, porque a gente sabe que ao longo de todos os encontros é que os alunos vão desenvolvendo competências importantes relativas aos temas que nós vamos trabalhar com eles. Mas essas competências elas vão se desenvolvendo ao longo do curso, ao longo da graduação. Mas para aquela aula, qual que é o objetivo, qual que é o resultado que você espera? E veja que aqui nós temos até algumas perguntas, olha. Quais são os resultados importantes e adequados? Quais são as aprendizagens desejadas? O que os alunos devem sair, né, dessa aula, por exemplo, compreendendo e sendo capazes de fazer? Que grandes ideias podem estruturar esses objetivos? E aqui, quando vem para o estágio 2, vejam, por isso que o nome é reverso. A gente não vai pensar em como fazer isso, mas sim quais que são os resultados aceitáveis para que eu possa checar se o aprendizado realmente aconteceu. E o que os autores trazem no planejamento da compreensão é que eles dizem que o aprendizado ele precisa ser muito mais do que engajador, participativo. Ele precisa ser efetivo. Então, como é que eu sei que os meus alunos atingiram esses conhecimentos aqui, desenvolveram essas capacidades? Bom, com alguma evidência que eu vou ter que colocar aqui, que vai ser uma evidência aceitável. Então, esses alunos vão ter que responder alguma coisa, elaborar algo, criar, discutir, pensar, refletir e me entregar alguma coisa. Eu vou ter que fazer algum movimento de algum desafio, algum estudo de caso, alguma coisa que eles precisam ali serem avaliados por mim o tempo todo, conforme as conversas, os diálogos. Vai ter algo que eles vão ter que me entregar para que eu possa corrigir, fazer esse feedback. O que durante essa aula vai ser uma evidência aceitável para comprovar que o aprendizado aconteceu? E aqui eu tenho, né? Quais são as evidências dos resultados desejados? Então, o que realmente vai evidenciar para mim que esse aluno, essa aluna aprendeu? E, em particular, quais são as evidências apropriadas da compreensão que você desejou aqui? E eles comentam, né? A compreensão não é só o aprender do aluno, o aluno compreende o processo do aprender. O porquê daquelas escolhas didáticas, o porquê daquela organização que o professor trouxe. E aqui no estágio 3, daí sim a gente vai pensar em como, quais são as experiências de aprendizagem e instrução aqui que vão promover a compreensão, o conhecimento, o desenvolvimento dessas habilidades, o interesse dos alunos, a excelência nessa atividade que os alunos vão executar. Então vejam que eu começo pensando no resultado, nos objetivos de aprendizado para os alunos. Veja que aqui não é objetivo de ensino, não é o que eu quero passar para os alunos, é o que eu, enquanto professor, sei que eles precisam aprender, tá? Esse é o foco. Depois, o que vai ser de evidência que esses alunos realmente aprenderam? Então, lá no final, a verificação da aprendizagem. Como é que eu verifico se aprendeu mesmo? E 3, quais serão as experiências de aprendizagem e instrução aqui para esses alunos? Então, por isso, reverso. A gente não começa pensando como vai estruturar essa aula, nada disso. A gente começa pensando aqui nos objetivos, depois lá no que vai entregar como evidência do resultado dos objetivos e só depois estruturando a nossa aula. Então, aqui eu trouxe para vocês uma folhinha, podemos dizer um fluxograma aqui, um espaço de preenchimento, que você pode usar ele de forma digital aí na sua casa. Você pode usar ele de forma impressa também. Você pode fazer um layout desse, pessoal, um template desse
no PowerPoint, dá pra fazer no Canva, dá pra fazer no Docs, dá pra fazer até em Word, né? Não vai ter muita dificuldade aqui, tá? Por que isso? Porque eu falei pra vocês, aqui tá o pulo do gato. Se eu preparo aula por aula e escrevo sobre ela, respondendo esses estágios, colocando as informações relevantes, no semestre que vem, no ano que vem, quando eu for novamente repetir essa aula, eu vou ter um material riquíssimo, tanto daquilo que eu já fiz, quanto com relação aos aspectos de observação que eu coloquei do que não deu certo, algum feedback que algum aluno deu, e eu registro aqui nessas fichinhas. Então, isso é importante por quê? Porque lá no ensino superior, muitas vezes, a gente fica tendo retrabalho, refazendo coisas que a gente já fez. Então, monta aí a sua pastinha, se organiza, imprime várias dessa daí, vai colocando dentro, né, de pastinhas, de plastiquinhos, e organiza isso, porque pode ter certeza que isso vai te ajudar muito durante as aulas dos próximos semestres, dos outros momentos. Então, isso aqui você pode utilizar. E mais do que isso, mais de servir como algo para trazer para você alguma recordação, enfim, e essa organização, você pode e deve compartilhar isso com os seus alunos, com os seus estudantes. Então, eles vão passar por esse estágio da compreensão no sentido de pensar todo o fluxo, toda a organização e transposição didática que você fez. Aqui vejam que além das perguntas ali dos estágios que nós vimos, eu também coloquei um espaço para referências, porque é importante que os alunos, você professor, tenham aqui quais as referências que utilizou para elaborar essa aula. E ainda uma área de observações, né? O que é preciso para essa aula? Às vezes é preciso que os alunos estejam com o smartphone, com o celular, que tenham acesso à internet. Às vezes é preciso que o aluno leve alguma coisa. Às vezes é preciso que eu faça essa aula num outro lugar, num outro espaço, às vezes com os meus alunos, coloco lá essa observação. Pode ser que as observações também sejam sobre feedback, né? O que os alunos falaram e tal. E eu posso aqui fazer essas anotações para que no próximo semestre eu tenha então também algumas memórias registradas aqui e libere o meu espaço de memória no meu cérebro para outras atividades de trabalho que talvez sejam mais relevantes do que guardar aqui informações que eu posso registrar no papel, tá? Então, aqui, além de servir como um roteiro para você e para os seus alunos, serve também como uma ata de feedback que é importante que você tenha guardado. E aplicando aqui esse modelo reverso, olha só, aula extraordinária, não tem como ter outro resultado. É claro, né, pessoal, que podem acontecer erros no meio do caminho, às vezes a gente tem uma impressão de algo que vai acontecer e acontece tudo totalmente diferente. Por isso que processo de aprendizagem é contínuo e a gente sempre tem que estar fazendo constantes feedbacks para nós, professores, fazendo a nossa autoavaliação, o que também é muito importante, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa dica sobre o planejamento reverso, passem a utilizá-lo, seja na organização da sua disciplina. Hoje aqui o nosso foco foi para o plano de aula. E se você gostou, achou interessante, compartilhe o nosso vídeo, se inscreve aqui no canal para se manter sempre atualizado. E também aproveita e me segue lá no Instagram, se você ainda não conhece meu trabalho por lá, Prof. Gessiane Golinhac, sempre com conteúdos e atividades para transformar o nosso ensino superior em algo extraordinário. Até a próxima!